Shalom a todos. Neste vídeo vamos estar falando da ressurreição e segunda morte. O que é a segunda morte? E se alguém lhe perguntar o que é a segunda morte, hoje nós vamos estar respondendo e mostrando na palavra de Deus algo interessante. Por que interessante? Porque se trata de nós, se trata da nossa salvação. O povo já não se fala mais em salvação, mas o Criador sempre tem mandado uma palavra a respeito de salvação nesses últimos dias, uma palavra sobre a ressurreição, que o povo já não fala muito. Vamos estar lendo hoje um versículo onde a palavra de Deus aponta esse povo e diz: a vós não tem poder a segunda morte. Olha que palavra maravilhosa. A estes não tem poder a segunda morte. Mas o que é a segunda morte? Nós vamos estar lendo e meditando hoje para ficar bem esclarecido esse vídeo. Para aqueles que almejam essa salvação, para aqueles que têm o desejo em seu coração de amar esse Deus sobre todas as coisas, venha fazer parte desta família que traz este nome lá de Israel. Traz essa fé que uma vez foi entregue ao santo. Venha. Você será bem-vindo. E você pode também dizer: eu faço parte dessa semente que um dia em Nazaré chegou. E você vai poder desfrutar dessa semente e dizer para as pessoas: vocês fazem parte dessa semente que um dia em Nazaré chegou. Mas aí é uma pergunta. Você pode dizer para as pessoas: vocês poderão fazer parte dessa semente que um dia em Nazaré chegou. Essa é a realidade. Hoje, chame a responsabilidade para si e diga para você mesmo: eu faço parte. Eu faço parte dessa semente que um dia em Nazaré chegou. A igreja da Santa Inquisição atrapalhou muito. Atrapalhou muito. Mas não estragou essa semente. Essa semente que um dia chegou em Nazaré, ela existe. E é dela que estamos falando neste vídeo. É dessa semente que estamos falando nesse vídeo. Sobre estes não há poder a segunda morte. É muito sério, hein? Então a segunda morte existe? Sim, existe. E nós vamos estar lendo hoje. A segunda morte é a separação do homem de Deus. Nós vamos estar lendo e mostrando para vocês na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:16, 4:16. Não podemos errar os versículos. Quando erra o versículo, às vezes dá confusão. Que as pessoas vão procurar e não acham. Mas é 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor, não é outro, mesmo, que não é o da Santa Inquisição, não. Aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Machia
ressuscitarão primeiro. Então, o que nós aprendemos nesse estudo de hoje? Os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. E vocês sabem, vocês são testemunha aí. Quem morreu no Mashiach, entendeu? E não aceitou o quê? A doutrina do mundo. Não aceitou a dualidade. Não aceitou a trindade. Não aceitou deuses estranhos. Vocês ressuscitarão primeiro. Vocês ressuscitarão primeiro. Agora vamos para Apocalipse 20 e versículo 6. Vamos ver o que fala aqui, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então está escrito. Então não é uma doutrina do irmão Nilson. Diga de novo com o irmão Nilson. Sobre estes não há poder a segunda morte. É uma promessa do nosso Deus Criador. Sobre estes não há poder a segunda morte. Leia aí na sua Bíblia Apocalipse 20, versículo 6, a parte B do versículo. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Mashiach e reinarão com ele 1000 anos. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra boa. Agora vamos ver então o que é a segunda morte. O que é a segunda morte para vocês? O que é a segunda morte para o mundo? O que é a segunda morte para a Igreja da Santa Inquisição? Eles nem falam nisso. Eles nem falam nisso. 20 e 14, vamos ler aqui, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a segunda morte é o lago de fogo. O que nós aprendemos no estudo de hoje? Sobre este não tem poder a segunda morte. Sobre este não tem poder o lago de fogo. Estão ouvindo? Este é o poder da verdade. Este é o poder desse Deus que nós pregamos. Vocês já viram algum pastor da Igreja da Santa Inquisição, algum padre da Igreja da Santa Inquisição pregar desta maneira? É difícil. Não existe. Não existe. Mas aqui se aprende a palavra de Deus. Se aprende a palavra de Deus. Agora vamos para 21, versículo 8, também fala, ó. Apocalipse 21, versículo 8, bem no finalzinho da Bíblia, ó. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, ó, os tímidos, ó, estão ouvindo? Você é tímido, tem medo aí do seu pastor da Igreja da Santa Inquisição, estão ouvindo? É tímido. Olha o que vai acontecer com os tímidos, ó. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, incrédulo, o que é incrédulo? Aquele que não crê. Que a palavra abençoa aqueles que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Mas os incrédulos será condenado. Aqui, ó. Aqui aparece os incrédulos, ó. Acompanha aí na sua Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras. Idólatras. Estão ouvindo? Outro versículo fala que idolatria é avareza e avareza é idolatria. Hoje é festa da lua nova. Vocês prepararam coisas boas para celebrar a festa do Criador? Ou vocês separaram coisas ruins, como nos dias de Malaquias? Levava para a festa do Senhor ovelha, bois,
doente, manco, cego, que não valia nada. É isso que vocês estão fazendo para a obra do Deus Criador? Hoje é lua nova. Pensam bem o que vocês estão fazendo. Não estão usando de avareza para a obra de Deus? Idolatria? Idolatrando o Deus do mundo? Estão fazendo isso ainda? Vai estar contado aqui, ó. Vai para a segunda morte, ó. Aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. E sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a segunda morte é o lago de fogo. Essa é a separação do Criador. Ali não tem mais imagem do Criador. Ali não tem mais semelhança do Criador. Estão ouvindo? Então esta é a segunda morte. A separação. A separação. Mas o que nós aprendemos aqui nesse estudo? Os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. E sobre estes não tem poder a segunda morte. Então é um evangelho que tem sentido. É uma palavra que traz sentido para a nossa vida. E sobre essas palavras vocês estudem mais. Que Deus tem compromisso com vocês. Quando o apóstolo disse que Deus estava no Mashiach para reconciliar o mundo, você faz parte desse mundo. Você faz parte dessa semente que um dia em Nazaré chegou. É só você ter entendimento. É só você ter sabedoria. É só você ser liberto das coisas do mundo, das coisas da igreja, da Santa Inquisição. Que a palavra disse que o Deus desse século cegou a mente da humanidade para não ver essas coisas, para não entender essas coisas. Mas o Criador tem tido misericórdia de nós e tem mandado a sua palavra, tem mandado o seu ensinamento, tem mandado a sua porção da semana. E nós temos alimentado com esta palavra, como disse o Senhor Yahushua. Naquele dia difícil, disse para Satanás, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Essa tem sustentado a nossa vida. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento deste Deus Criador que fez os céus e a terra.